gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui gravando com essa voz, inclusive eu peço desculpa pra vocês porque eu estou com essa voz rouca, né, meio que de gripada, é porque eu estou com Covid, então eu tô com a garganta um pouco ruim, tô com o nariz congestionado, inclusive o cenário mudou, né, eu tô aqui atrás com essa parede branca, monótona, não tô com a minha bagunça, que sempre fica atrás da minha estante. É porque meus pais também estão com Covid, então meu pai tá no quarto dos meus pais e minha mãe tá lá no meu quarto. Eu tive que descer aqui pra esse quarto pra poder gravar pra vocês, então me desculpem pela minha voz e não reparem o cenário. Bem, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre frustrações e reprovações. Eu posso dizer com propriedade sobre isso, porque eu não fui reprovada e nem me senti frustrada nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10 vezes. Eu não tenho noção de quantas vezes eu já perdi algo, digamos assim, eu não consegui algo que eu queria. Então eu posso falar isso pra vocês. E eu quero bater um papo com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência e dar algumas dicas e alguns conselhos pra vocês. Antes de tudo, eu quero cumprimentá-los, né? Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Bom, gente, antes da gente conversar sobre reprovação e frustração, eu quero contextualizar vocês com um pouquinho da minha história escolar, digamos assim. Eu penso em trazer um vídeo só sobre a minha trajetória escolar, sobre conquistas, provas, concursos, Olimpíadas e coisas que eu alcancei com os meus anos de estudo, mas isso fica para um outro vídeo e, por enquanto, eu quero só falar sobre as reprovações e as frustrações. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso contextualizar vocês para vocês entenderem o porquê o impacto de uma reprovação na minha vida foi maior do que na de muitas pessoas. A vida toda eu sempre fui uma aluna muito estudiosa, eu sempre fui muito inteligente e eu sempre era uma das melhores da turma, se não a melhor, desde criança. Eu nunca tinha tirado uma nota vermelha no boletim, eu nunca tirei uma nota vermelha na minha vida. Tipo assim, as minhas menores notas eram 8, 8,5, assim, sabe? Desde criança, meu boletim sempre foi excelente, meus pais nunca tiveram problema comigo na escola. Eu entrei adiantada, eu entrei com 3 anos de idade na escola e, além de tudo, eu ainda pulei o maternal e o jardim 2, então eu fiquei 4 anos adiantada, por isso eu terminei o ensino médio tão cedo. E aí, que eu me lembro assim, uma das primeiras frustrações que eu tive foi com o OBMEP. Por quê? Quando eu tava no meu segundo ano do ensino médio, meu professor me inscreveu na UBMEP sem eu saber. E eu fui fazer a prova, tipo, eu nem sabia. Na minha primeira fase, eu fui fazer meio que eu queria fugir da sala, então eu não queria assistir a aula, e aí quem fosse fazer a UBMEP lá na hora podia sair da sala, né? Tinha que sair da sala. Então eu fui fazer por fazer, passei pra segunda fase. Eu falei, vou fazer por fazer, né? Não perco nada com isso. Fiz e passei, ganhei medalha. Participei do projeto lá de iniciação científica, ganhei bolsa do governo federal, enfim, tudo isso que vocês provavelmente já sabem, mas que eu vou gravar um vídeo também só falando sobre a UBMEP, dando dicas pra quem quiser passar na UBMEP. E aí foi muito bacana e tal. Isso foi no meu segundo ano do ensino médio. Antes disso eu nem sabia o que era a UBMEP. Meu professor que me inscreveu porque ele falava que via capacidade em mim, que não sei o quê. Então, beleza. Daí, no terceiro ano, eu fui fazer a UBMEP também. Passei pra segunda fase, tipo, fui a melhor do colégio na primeira fase e fui fazer a segunda fase. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu tava muito confiante. Primeiro porque eu já tinha passado no ano anterior, né, ganhado medalha. E segundo porque no ano anterior eu não tinha respondido todas as perguntas da prova dissertativa, porque é muito difícil, as perguntas são muito difíceis. Não adianta você saber fórmulas, você tem que literalmente inventar uma forma de resolver. Os exercícios deles são bem puxados, usam muito raciocínio lógico. E, assim, no terceiro ano do ensino médio, eu tinha conseguido resolver a prova de boa, eu tinha feito quase tudo e eu não passei. Quer dizer, eu passei, ganhei menção honrosa, mas eu não ganhei medalha. Então esse foi o meu primeiro choque. Eu lembro até hoje que eu tava aqui na Copa, minha mãe tava fazendo o almoço e eu falei, saiu o resultado do UBMEP. E eu trouxe o notebook pro balcão, porque eu já sabia que eu ia passar. E quando eu vi, eu tinha ganhado menção honrosa. Então foi um primeiro baque, obviamente eu chorei muito. Porque eu não conseguia aceitar. Como assim eu não tinha passado? Eu tinha ido muito melhor no terceiro ano do que no segundo ano do ensino médio. Por que eu não ganhei medalha?
Então, essa foi a primeira reprovação que eu me lembro. Mas a reprovação que mais mexeu comigo, né, foi nesse ano, foi quando eu fiz o Enem. E eu estava crente que eu ia passar, e obviamente eu não passei. Eu passei, na verdade, bem longe, né? O que que acontece? A vida toda eu sempre pensei em fazer engenharia, até o meu segundo ano do ensino médio. Quando chegou no início do terceiro ano do ensino médio, eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Fui olhar todas as opções de curso que eu tinha, e a única, assim, que eu realmente bati, que eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, foi medicina. Então eu decidi, assim, no último ano, sabe, nos últimos minutos do segundo tempo, eu decidi que eu queria fazer medicina. E eu não tinha me preparado anteriormente, porque a vida toda eu sempre fui uma boa aluna, mas eu não fui aquela aluna que estudava pro vestibular. Eu nem pensava em Enem, vestibular, nada disso. Eu só pensava que, sabia entrar na faculdade e pronto, acabou. E eu nem entendia direito sobre isso. Na escola pública, pelo menos na minha época, né, não se falava muito disso. E enfim, eu sempre fui bem na escola, mas eu não me preparava para o Enem. Então, quando chegou no ensino médio, quando chegou ali no final do terceiro ano que eu fiz o Enem, eu vi que a minha nota não dava. E aí eu tive que fazer, né, um ano de cursinho. E essa foi uma reprovação muito grande na minha vida, que mexeu muito, porque, né, todo mundo achava que eu ia passar e eu não passei. Beleza, aí eu fui fazer um ano de cursinho, fiz. E no final desse ano eu prestei o Enem de novo e, surpresa, passei. Passei na UFG de Jataí, eu tinha 16 anos, eu terminei o ensino médio com 15 anos. E eu passei na UFG de Jataí com 16 anos, depois de ter feito um ano de cursinho. Perfeito, passei em medicina na Federal, uhul! Quando eu fui fazer a matrícula, tive um problema na documentação e não fui aceita, né? Porque eu era cotista. Mas enfim, pausa no vídeo. Essa é uma coisa, inclusive, que me perguntam muito no Instagram. Ah, por que você perdeu sua vaga na UFG? Por que você não conseguiu fazer quando você tinha 16 anos? Qual foi o problema que deu? E eu tava pensando em gravar um vídeo só sobre isso, né? Naquele vídeo sobre a trajetória. Mas, para incentivar um pouquinho também o meu trabalho, eu peço para que vocês curtam esse vídeo. Se esse vídeo chegar a 500 likes, não é uma meta muito grande, se ele chegar a 500 likes, eu gravo um vídeo contando como e por que eu fui reprovada na UFG. Reprovada não, né? Porque que eu não consegui entrar na UFG em 2016. Depois disso, o baque foi tipo assim, eu tava chegando perto do meu objetivo e eu caí, eu desmoronei, porque eu descobri que eu não iria conseguir a cota de escola pública. E eu estudei a vida inteira em escola pública, tirando o primeiro fundamental que eu estudei em escolinha particular, mas depois o segundo fundamental e o ensino médio todo foi escola pública. E assim, eu tinha um péssimo ensino, pra ser bem sincera, já falei isso também lá no Instagram e aqui no canal. Então eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir concorrer com esse povo que estudou a vida toda em escola particular. Eu me sentia totalmente perdida no cursinho, porque eu não conseguia entender o que os professores falavam, porque eu nunca tinha tido aquelas matérias na minha vida. E sem exagero, tipo, eu não entendia 80% do que os professores falavam. Então, nessa época, eu me perdi. Eu pensei muito em desistir e não estudar mais, porque pra mim não adiantava. Eu ia ficar tentando e ia ser muito difícil conseguir recuperar todos esses anos de estudo pra conseguir passar na ampla concorrência. E bem, essa foi uma grande reprovação que eu tive na minha vida. Obviamente eu fiquei muito frustrada. Eu me senti muito mal, eu me senti extremamente mal. Além disso, eu tive inúmeras outras reprovações, como por exemplo, quando eu fiz a prova da UFO um ano e eu não passei para a segunda fase por uma questão. No outro ano, eu tinha acertado a quantidade necessária, porém eu tinha zerado matemática. Então, mesmo, né, tendo passado o número de acertos nas outras questões, nas outras matérias, eu tinha zerado matemática, eu não podia ir para a segunda fase. Teve o vestibular da UEMG, que é a Estadual de Minas Gerais, que eu fiz, eu cheguei a ser aprovada, só que, tipo assim, você precisava ser aprovada e precisava estar dentro das vagas, eram só 10 vagas. E eu não lembro qual tinha sido a minha posição, mas, tipo assim, eu tinha conseguido a média necessária, porém eu precisava estar entre as 10 primeiras e eu não estava. Então assim, gente, essa é só uma contextualização para vocês terem noção de quantas reprovações eu tive. E como eu era sempre acostumada a ser a melhor, como eu era sempre acostumada a ter ótimas notas, a sempre ir bem e sempre conseguir tudo que eu queria, isso foi um baque. Todas essas reprovações foram, sabe,
muito frustrantes pra mim. E agora eu quero conversar com você, que também foi reprovado em alguma coisa, que fez o Enem e não conseguiu a quantidade de acertos que queria, ou que sabe que não vai conseguir passar no SISU, ou que, né, chegou a tentar o SISU e não conseguiu, ProUni, enfim, e vai ter que estudar novamente. Bem, eu fiz 3 anos de cursinho, depois de 3 anos eu consegui passar aqui em Goiânia, na faculdade que eu queria, no curso que eu queria e na ampla concorrência. E assim, eu me sentia extremamente envergonhada. Pra mim era muito humilhante, sabe? Por exemplo, chegava o Natal, a família reunia e aí todo mundo perguntava, e aí, você passou? E aí, você já tá fazendo faculdade? Gente, eu queria cavar um buraco e me jogar dentro e sair de lá só quando todo mundo fosse embora, porque eu não queria que ninguém perguntasse nada. Tipo, da minha idade, assim, eu tinha alguns primos e alguns foram trabalhar, outros não queriam muito estudar. Então, eu sempre fui, tipo, a que estudava. Eu era a prima que estudava. Então, tipo, era uma cobrança minha, era uma exigência minha passar, era uma pressão também que, às vezes, a minha própria família, por exemplo, minha família não queria, tipo, me humilhar nem nada disso, mas eu me sentia humilhada, sabe? Eu me sentia envergonhada. E eu entendo vocês, eu entendo essa pressão que a gente se coloca, que os amigos nos colocam, que a família nos coloca. Às vezes eles não percebem, na maioria das vezes, na verdade, eles não fazem intencionalmente, mas a gente se sente muito mal, a gente se sente muito frustrado, muito envergonhado, muito humilhado. Mas eu quero dizer pra você que tudo que acontece tem um motivo, que nada é por acaso e que todo o processo é necessário. Eu vejo, por exemplo, eu terminei o ensino médio com 15 anos. Eu precisei fazer 3 anos de cursinho para conseguir passar em medicina na UFG de Goiânia. Então, obviamente, durante esses 3 anos de cursinho, pra mim era as trevas, sabe? Quem quer ficar fazendo cursinho? Quem quer ficar estudando matérias que não gosta? Quem quer, sabe, ouvir a família e os amigos perguntando, e aí, você passou? Ninguém quer isso, ninguém quer se sentir envergonhado por causa disso. E na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Todo o processo é necessário. Se você não passou esse ano, se você não passou na prova que você queria, você pode ter certeza que tem um motivo, que tem um porquê. Hoje eu olho pra trás e eu vejo o quanto foi extremamente importante esse período de cursinho, esse período de amadurecimento que eu tive nesses 3 anos. Tanto que, principalmente no meu último ano de cursinho, eu encarava o cursinho com muita tranquilidade, muita leveza, diferente de 99% das pessoas lá do cursinho. As pessoas iam pro cursinho com aquela cara, tipo, meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui, sabe? Os professores falavam, tipo, a gente entende que você esteja mal, não sei o quê, e os alunos se vitimizavam, e sabe, tipo, meu Deus, eu não aguento mais, nossa, eu tô cansada, não sei o quê. Cara, eu sei que você pode estar cansado, eu sei que você pode estar passando por situações muito difíceis, eu sei que é extremamente cansativo. É horrível, eu entendo essa sensação, mas é extremamente necessário e tudo tem um porquê. Eu olho pra trás e eu vejo que se eu tivesse passado na faculdade com 15 anos de idade, quando eu saí do ensino médio, ou com 16, né, quando eu fui aprovada no UFG de Jataí, se eu tivesse ido, talvez eu teria até desistido do curso, porque eu não teria conseguido aguentar, porque esses 3 anos que eu passei no cursinho foram cruciais pra mim amadurecer não só nos estudos, mas como pessoa. Porque, por exemplo, na escola, eu era sempre acostumada a ser a melhor, e se eu tirava um 9,5 numa prova, eu não aceitava, sabe? Era motivo de eu chorar, era motivo de eu me cobrar, era motivo de eu pensar coisas ruins sobre a minha vida, porque eu não aceitava tirar um 9,5, eu queria ser extremamente perfeccionista. E com as minhas reprovações, com o tempo de estudo, eu fui amadurecendo isso, então isso me ajudou demais. Outra coisa que era muito ruim pra mim, a competitividade. Eu era extremamente competitiva, a ponto de, se eu tivesse feito alguma coisa, se eu tivesse ficado ocupada estudando pro projeto da iniciação científica da UBMAP e tivesse uma prova amanhã, eu não aceitava, tipo, tirar um 8. Eu ia colar na prova pra eu garantir o meu 10, porque eu queria 10 na prova. Essa competitividade era extremamente prejudicial pra mim, eu não percebia. E eu fui perceber isso com o cursinho. Eu amadureci isso. E eu entrei na faculdade com uma cabeça totalmente diferente, que eu acho que todo mundo deveria entrar mais maduro, sabe, na faculdade. Porque não é fácil a faculdade, é muito pesado, é muito difícil. E rola muita competitividade também, especialmente na medicina, eu posso falar por mim. Existe uma certa competitividade, mas não é uma competitividade tão tóxica quanto no cursinho, por exemplo. Então, foi uma das coisas, por exemplo, que eu consegui trabalhar. Outra coisa, eu era uma pessoa extremamente frágil, do tipo, as pessoas cagavam em mim, cuspiam em mim, tipo, não literalmente, mas as pessoas faziam o que quisessem comigo.
O meu último ano de cursinho foi um ano muito difícil, porque foi um ano que eu sofri muito bullying. Toda semana, para não dizer quase todos os dias, eu chorava muito. E eu era muito frágil porque eu era do tipo que eu não gostava de debater. Eu nunca gostei de brigar, de bater boca. Tiveram algumas vezes que eu cheguei a explodir, tive mesmo que bater boca com pessoas do meu cursinho. Mas, enfim, foi um período muito conturbado e eu era extremamente frágil, eu não conseguia lidar com as minhas emoções. Eu era uma pessoa, sabe, realmente muito, como que eu vou dizer, inexperiente, muito novinha. Se eu tivesse entrado na faculdade com a cabeça que eu tinha há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, talvez eu não teria aguentado a faculdade, não só a faculdade em si, o curso, mas é porque assim, eu não estava preparada. Então, na época, quando eu tinha, por exemplo, reprovado no Enem 2018, eu não entendia por que eu tinha reprovado. Mas hoje eu entendo a extrema necessidade de eu ter feito não 1, não 2, não 4, não 5, mas 3 anos de cursinho. E hoje eu entendo cada reprovação que eu tive. E eu acredito muito também que todo mundo tem a sua turma. Todo mundo tem o lugar que precisa pertencer, na hora que precisa pertencer, com as pessoas que precisam pertencer, entende? Então, por exemplo, não era para eu estar na turma que vai entrar esse ano na UFG. Não era para eu estar com a turma que entrou há 3 anos atrás, era para eu estar com a minha turma. Para mim, tudo tem um motivo, e esse motivo, para mim, é muito claro. E eu acho que no processo é muito difícil a gente perceber isso, mas eu tenho certeza que quando você não mais tiver a derrota, digamos assim, mas conseguir a vitória, você vai conseguir entender tudo isso que eu tô falando. E pra finalizar o vídeo, pra você que, sabe, se sente frustrado agora, se sente mal porque não conseguiu passar, sei lá, no vestibular que queria, na prova que queria, que vai ter que começar a estudar tudo do zero novamente, sabe? Se agarre a um motivo, o importante é não desistir. Se agarre ao seu sonho, se realmente o seu sonho é fazer engenharia civil no ITA e você não conseguiu passar esse ano, se agarre a esse sonho, porque vai dar certo, você só precisa continuar persistindo e se dedicando. E eu penso assim, eu tenho um objetivo. Não adianta eu querer cortar atalhos, porque eu tenho um objetivo e um caminho. A questão é como eu vou levar esse caminho, como eu vou levar essa trajetória. Era como eu ficava no meu cursinho. Eu preciso fazer cursinho, é uma etapa necessária para eu conseguir chegar na faculdade que eu quero. Então, se eu sou obrigada a fazer cursinho, por que eu vou vir com cara de bosta todo dia pro cursinho, sabe? Por que eu vou levar o cursinho como se eu fosse um zumbi? Por que eu não vou levar a sério? Eu vou me dedicar para tentar fazer com que isso acabe o mais rápido possível, para que eu alcance o meu objetivo o mais rápido possível. Então, se dedique, não desista, o mais importante é não desistir. E entenda que tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Hoje eu tô com 20 anos, já entrei há 2 anos na faculdade e hoje eu entendo cada reprovação, cada frustração que na época eu chorei, botei fogo em prova, esperneei. Eu lembro que no meu 3º ano, quando eu fiz o Enem, aí teve aula, né? Depois, e aí eu fui na segunda-feira e os meus olhos estavam tão inchados que meus colegas até riram, tipo, zombaram, zoando, né, na brincadeira, mas isso mexeu muito comigo. Nossa, foi horrível, mas hoje eu entendo cada frustração e cada reprovação. Então, essa era a mensagem do vídeo. Eu não sei se eu consegui ser muito clara, misturei um pouco da minha história com um pouco de experiência, com dicas e enfim. Eu fiz esse vídeo mesmo sem roteiro pra ser uma conversa de amiga mesmo com vocês. Mas eu acho que a mensagem principal do vídeo é: não se desespera e se você passou por uma reprovação, sabe? Aceite, o primeiro passo é você aceitar que você não pode mudar, que você não pode voltar a escrever uma redação melhor, que você não pode voltar e marcar aquela outra alternativa que você estava em dúvida. Aceita o que você não conseguiu e foca daqui pra frente para que você consiga alcançar seus objetivos o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir para eu contar a história mais triste da minha vida, de quando eu passei na UFG e perdi a minha vaga. Um beijo e tchau!